Olá, começa agora mais uma edição do EM Entrevista, o programa de entrevistas aqui do Jornal Estado de Minas, sempre com convidados importantes aqui para o nosso estado. Essa edição a gente vai falar um pouco mais sobre política local. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal. Estou aqui acompanhado do meu colega de editoria, Bruno Nogueira. Tudo bem, Bruno? Joia, Bernardo, um prazer. Nessa edição a gente recebe Otacílio Costa, que é prefeito de Conceição do Mato Dentro e também o presidente estadual do PSB aqui em Minas Gerais. A gente vai falar um pouco sobre a gestão dele que está começando, mas que já tem resultados a mostrar e projetos a serem apresentados nos próximos meses. Vamos falar um pouco sobre a relação dele com o governo do estado e também sobre os desígnios, os desejos do partido aqui em Minas Gerais. O PSB é um partido de importância nacional. Tudo bem, prefeito? Seja bem-vindo. Bernardo, tudo ótimo. Você, boa tarde, Bruno. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à disposição. Prefeito, para a gente começar a falar um pouco agora sobre a cidade de Conceição do Mato Dentro, recentemente o senhor completou os seus 100 primeiros dias à frente do município. Queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios que você encontrou e o que você já tem de dar de resposta para a população. Bernardo, então, Conceição do Mato Dentro, como as pessoas sabem, né, tem uma arrecadação muito grande. A gente tem hoje o maior empreendimento minerário do estado, que é o projeto Minas Rio, e isso cria uma expectativa muito grande para que os serviços que são ofertados para a população sejam de grande qualidade. Mas a realidade que a gente encontrou no município não foi essa. E aí, com dados e fatos, a gente assumiu o município com a pior saúde da nossa macro-região, né, que é a região de Diamantina. Então, mais de 50 municípios, Conceição está em último lugar. Na educação, os nossos índices também muito baixos. Uma prefeitura muito desorganizada, e a gente pegou firme logo nos primeiros dias para a gente atacar os problemas essenciais da população, como falta de água, com um problema grande que a gente tinha com a Copasa, e aí uma obra de muito destaque e relevância é a obra que a gente conseguiu com a Copasa nesses primeiros 100 dias, que a gente apresentou no primeiro mês, que mais de 5 quilômetros da nossa cidade estava abaixo da norma, com a espessura da tubulação, e também investimento muito pesado na estação de tratamento de esgoto. A gente apresentou isso para o presidente de forma muito contundente, firme, inclusive falando que se não resolver esse problema, a gente ia partir para outras alçadas, jurídicas inclusive, para romper o contrato, e a Copasa se sensibilizou e anunciou um investimento de mais de 8 milhões de reais no município. O presidente da Copasa esteve lá, a gente já deu a ordem de serviço da obra, a obra já está acontecendo, que resolve um problema histórico de mais de 20 anos, um bairro em Conceição com mais de 3 mil famílias, 10, 15 dias faltando água. Então isso a gente resolveu. Na questão da saúde também, a gente implementou o SAMU no município, 24 horas, estamos tendo grandes avanços, a gente tinha uma fila com pessoas esperando por consulta, exame desde 2017, 7 mil pessoas na fila. Implementamos o programa Fila Zero, a gente está conseguindo atender mais de 2 mil pessoas por mês e a gente vem reduzindo essa fila de forma bem considerável. Estamos agora para implementar o serviço de endoscopia e colondoscopia no município, adquirimos um tomógrafo para conseguir fazer tomografia também no município, tudo isso para esse ano, e fazendo investimentos também na área do esporte. Firmamos um convênio com o Sada Cruzeiro, um projeto maravilhoso que vai atender mais de 300 jovens e crianças. Firmamos um convênio com a América Futebol Clube, que também é um projeto bacana na área do futsal. A gente fazendo um grande investimento também na questão de habitação do município, estruturando uma grande licitação de casas populares. Então a gente está pensando Conceição do Mato Dentro não só para o agora, mas pensando na cidade para os próximos 20 anos, proporcionar um crescimento organizado para a cidade. Estabelecemos uma postura firme em relação à mineradora de cobrança para aumentar as contrapartidas, e vem muita novidade boa por aí. A gente já conseguiu entregar muita coisa, mas eu tenho certeza que a gente vai transformar a Conceição do Mato Dentro numa cidade referência em gestão pública, não só para Minas Gerais, mas também para todo o país. Prefeito, o senhor citou a questão da mineração, da arrecadação, mas Conceição do Mato Dentro, ali na região da Serra do Cipó, tem uma natureza muito importante ali, né? Uma questão ambiental. Como que o senhor concilia essa coisa de desenvolver a cidade e preservar o meio ambiente também da região? Então, a gente está muito focado em investir em diversificação econômica e a gente precisa de explorar a nossa grande vocação, que é o turismo. Mas não dá para a gente explorar o turismo hoje se a cidade não tem infraestrutura para receber o turista, porque toda a nossa rede hoteleira, de restaurantes, se voltou para a mineração assim que o empreendimento aconteceu. Então a gente está com um grande projeto para estruturar
toda a nossa rede hoteleira, os restaurantes, principalmente na zona rural, nos nossos distritos, o Tabuleiro, né, Baú, Candeias, Taculumi, Córregos, Tapera, que faz parte da Estrada Real, para a gente receber o turista nos nossos distritos e, de fato, ali na sede ficar mais voltado para o turismo de negócio, que é a mineradora. E uma grande conquista que a gente está lutando é a implementação da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e do Mucuri, em Conceição, que está bem alinhado. Eu estive no ministro da Educação, Camilo Santana, estive ontem com o reitor, né, da UFJM, está bem avançado. A gente tem cobrado da Anglo um acordo para custear essa universidade nos próximos 10 anos, e Conceição se tornando uma cidade universitária, isso alavanca nosso turismo e a gente pensa em diversificação econômica para ter uma vida sustentável, principalmente no período pós-mineração. Prefeito, a gente já vai falar mais especificamente sobre as questões partidárias e alianças, mas queria perguntar para o senhor, recapitulando um período breve agora da eleição, né, que o senhor foi pelo PSB, mas ali com várias alianças com partidos que não necessariamente estão alinhados ao PSB nacionalmente e dentro do estado também, inclusive com o Partido Novo do governador. Como é que foi essa questão da formação de uma chapa tão ampla para a eleição e como é que foi também chegar ao sucesso de ter uma votação de quase 71% na cidade? Então, Bernardo, eu sou do time que quer sentar na mesa para encontrar a solução para resolver o problema das pessoas. Então, é nisso que eu acredito, é nessa boa política, e eu acho que é a mesma política que o prefeito João Campos tem tentado estabelecer no PSB, né, que é o jeito do PSB de governar. A gente é do consenso, é do diálogo. Então, a gente precisava de realmente unir todas as forças de oposição da cidade, porque a gente estava enfrentando uma administração que estava no poder há mais de 30 anos, o PMDB governava Conceição há quase 3 décadas, e você não podia deixar nenhum tipo de força na oposição se dividir. Então, a gente fez uma frente ampla, realmente progressista, para a gente vencer as eleições. Eu acho que vai até muito de encontro quando teve a fusão, né, do Lula com o Alckmin, que também gerou um grande espanto, mas ali estava se fazendo uma grande união para enfrentar, na época, o governo Bolsonaro para ganhar as eleições. Então, sim, apesar de o meu vice ser do Novo, meu vice é meu tio-avô, inclusive, né, que também tinha uma força política muito grande na cidade, e é o vereador mais votado da história. Tinha uma relação, ele é um grande empresário de sucesso, uma relação muito próxima com o governador Romeu Zema, estava ali no Novo, e a gente fez uma grande composição. Fizemos uma escolha democrática, através de pesquisa e tal. Então, a gente fez uma campanha falando dos problemas da cidade e apresentando as soluções. A gente não entrou nesse viés do município de ideologia partidária a nível nacional. Eu tenho a minha, estou no PSB desde 2011, né, sempre no partido, disputei a eleição em 2016 pelo partido também como prefeito, e eu tenho muita convicção que o PSB vai ser uma alternativa no médio, no longo prazo, de consenso e para fugir dessa polarização e para fugir dos extremos. Perfeito. Agora, falando um pouco dessa relação Conceição do Mato Dentro, governo do estado, Novo, um dos grandes projetos do governador, infraestrutura para a região metropolitana de Belo Horizonte, é a concessão da MG10, das rodovias do Vetor Norte, com construção de pedágios ali. Hoje o principal acesso de Conceição Mato Dentro é a MG10. Te preocupa esse projeto, esses pedágios? Me preocupa muito, e eu sou 100% contra esse projeto. Eu acho um absurdo essa questão dos pedágios. Eu acho que o cidadão não aguenta mais pagar impostos. A gente tem uma das cargas tributárias mais altas do país. Inclusive, os municípios são os maiores prejudicados. O cidadão tem que saber, né, que nesse pacto federativo, cerca de apenas 10% dos recursos dos impostos vão para os municípios, 70% fica na União, pouco mais de 20% no Estado. Então, eu sou 100% contra, acho que não é a solução. A gente precisa de... Se existe um problema no Estado, existem várias outras soluções. O próprio acordo da tragédia de Brumadinho da Vale poderia ter sido uma grande solução para pagar a dívida do Estado, pelo menos parte da dívida. O aumento da alíquota do CEFEM é uma outra grande solução para resolver o problema da dívida do Estado de Minas Gerais. Se você comparar o que o CEFEM é cobrar 3,5% do bruto em relação à mineração e comparar com os royalties do petróleo, é uma diferença enorme, de 10% para 3,5%. Se a gente leva o CEFEM de 3,5% para 7% e faz uma consideração de parte disso ser
vai ser para abater a dívida do Estado com a União, a gente resolve o problema sem precisar de colocar a conta de novo na conta de quem mais sofre, que é o cidadão que paga imposto, na população que já está pagando muitos impostos, ele vai ter que pagar pedágio. Então, não é a forma que eu acredito que deve ser encontrado para resolver o problema. O senhor falou um pouco da vocação turística de Conceição do Mato Dentro. O senhor acha que, se esse projeto for para frente, pode reduzir o fluxo aí de turistas? Eu acredito que qualquer coisa que onera, né, que deixa a conta mais cara, pode reduzir sim, né? Eles vão falar que as estradas vão melhorar, que vai ter um acesso melhor. Inclusive tem um projeto muito bacana que o governo do estado lançou, inclusive parabenizar o secretário Leônidas, que é a estrada cênica, né, do Espinhaço, que vai de Lagoa Santa até Diamantina, que é exatamente essa estrada nossa. Conceição está ali no meio do caminho, quase como a capital ali do Médio Espinhaço. E tem tudo a ver, a gente precisa de infraestrutura, precisa de investimento do governo do estado, mas eu volto a repetir, não é através de pedágio. E a nossa região, através do projeto Minas Rio, já faz uma grande contribuição para o governo do estado em relação à arrecadação. Então, acho que isso também deveria ser levado em conta para a gente não onerar as pessoas que não só os turistas, mas que ali moram e vivem e precisam de vir na capital e voltar de forma frequente. Então, eu sou 100% contra esse projeto. E o senhor, de alguma forma, com outros prefeitos, também junto à bancada na Assembleia Legislativa, já fez algum tipo de articulação para tentar barrar essa iniciativa dos pedágios? Nós estamos 100% unidos, né? Existiu um movimento muito grande do prefeito de Lagoa Santa, Breno Salomão, do prefeito de Vespasiano, e todos se posicionando de forma contrária, e nós também estamos juntos, né? Tem o Fernando, que é um grande parceiro lá que é o prefeito de Santana, né, que também se filiou ao PSB conosco, e que é da Certo Cipó. E a gente não é a favor desse pedágio e vamos estar unidos, inclusive levar essa pauta para a AMM também, para a gente ter mais representatividade e força junto com os nossos deputados para barrar esse projeto. Agora, a gente, né, tem acompanhado, já até fez entrevista com alguns deputados da base do governador Romeu Zema aqui também no nosso programa. Dentro da Assembleia existe um certo consenso na base do governador de que esses projetos precisam avançar. Existe algum diálogo do senhor e dos prefeitos com os deputados para tentar dissuadir essa ideia, essa proposta? A gente está tentando, está lutando. A gente vai fazer isso em bloco, né, com muitos prefeitos e prefeitas, para a gente realmente tentar convencer os deputados e sensibilizar também o governo que repense, né? Acho que ninguém precisa ter compromisso com o erro. Eu acho que não é porque propôs que precisa continuar com o projeto à frente. Eu acho que é ampliar o diálogo, encontrar outras soluções para esse pedágio não precisar ir para frente. Prefeito, o senhor falou um pouco dessa relação com a AMM, o senhor também é presidente da Associação de Municípios do Médio Espinhaço. Como é que está hoje essa relação desse movimento municipalista? O senhor falou um pouco do Pacto Federativo também, que é uma grande pauta sua, né? O senhor defende essa revisão. Como é que funciona isso hoje? Então, de fato, a gente teve um movimento muito forte dentro da AMM, né? Disputamos uma eleição muito acirrada. Eu estou na chapa, né, na diretoria da região central, com o presidente Falcão. Isso trouxe, eu acho que em todos os prefeitos, um espírito muito forte de que, de fato, os problemas acontecem nas cidades, a porta que é batida primeiro é dos prefeitos e dos vereadores, e a gente tem a menor fatia do bolo para resolver os problemas. E aí a gente fica o tempo inteiro com o Pires na mão. De fato, Conceição tem uma realidade diferente, mas a gente fica vendo que os prefeitos passam, que é uma falta de recursos. Os municípios que vivem de FPM 06, eles não dão conta de sobreviver, eles estão fadados ao fracasso. E se de fato não existiu uma revisão do PAC, dessa distribuição de recursos, o caos é instaurado. Isso gera problema de insatisfação para o governo federal e para o governo do estado. Porque se o cidadão não está satisfeito com o serviço que ele tem ali nas cidades, não tem como ele estar satisfeito com o serviço que é gerado no país, né? Então, eu vejo que a gente precisa, de fato, de ter um movimento forte, municipalista, com os prefeitos e prefeitas unidos, e na hora que os prefeitos tiverem consciência, de fato, da força que nós temos unidos, a gente tem condição de eleger senador, governador, aumentar ainda mais essa bancada municipalista dentro da Assembleia e do Congresso, porque existem vários deputados, né, que têm, de fato, essa causa, e a gente está muito firme por isso.
Como é que o senhor avalia essa questão dos mínimos constitucionais, né? Porque essa semana foi uma polêmica que o governador defendeu o fim do mínimo da educação, né? A fatia de 25% que deve ser investido. O senhor concorda com essa fala dele? Você acha que é prejudicial aos municípios? Eu acho que precisa, de fato, de um estudo mais amplo para tomar qualquer tipo de decisão nesse sentido, porque saúde e educação é prioridade, né? Uhum. E eu acho que o mínimo constitucional é exatamente para obrigar de uma forma positiva que os gestores realmente tenham esse olhar sensível para o que realmente importa no final do dia, né? Porque todas as outras áreas são muito importantes, mas se o cidadão não tiver um acesso a saúde, qualidade, educação, que eu acho que é o grande objetivo que um governo do estado, uma prefeitura tem que ter, nada mais faz sentido, né? Uhum. Voltando a falar dessa questão do pacto federativo, essa aliança que o senhor construiu na campanha permite que, pelo menos a priori, a gente entenda que o senhor tem um trânsito bom tanto no governo federal, tanto no governo estadual. Nesses 100 primeiros dias de prefeitura, como é que o senhor avalia o diálogo com o governo federal e com o governo do estado? Foi excelente. Realmente eu tive um excelente trânsito no governo federal, né, podendo viabilizar um sonho de décadas para o nosso município, que está prestes a ser realizado, que é a implantação do FPJM no município, graças muito, né, a esse relacionamento nosso do partido e por ser base do governo federal. E no governo do estado também eu tive muita facilidade, sempre fui muito bem recebido, principalmente pelo secretário de Turismo Leones, pelo secretário de Saúde Fábio, que é inclusive um dos melhores secretários de saúde do país, e o Leônidas também. Eu acho que são dois grandes quadros que o governo tem. Então, assim, eu tenho tido uma relação muito boa, até porque eu sou prefeito e a minha cidade precisa do governo do estado, precisa do governo federal. A gente tem que ter uma relação aberta, amistosa, porque eu preciso de defender também os interesses da população que mora em Conceição do Mato Dentro. Com certeza. Prefeito, falando agora um pouco sobre o PSB Mineiro. O senhor assumiu recentemente a diretoria estadual do partido, substituindo o deputado estadual Noraldino Júnior. Quais são os seus planos para a sigla a partir de agora? Então, na verdade, a gente está com um grande desafio pela frente, que é construir um grande protagonismo do PSB no estado de Minas Gerais. O PSB é um grande partido com uma história maravilhosa, que teve grandes quadros à frente do partido aqui em Minas, como o Célio de Castro, como o nosso ex-prefeito Márcio Lacerda, e a gente entendendo essa história e respeitando, se inspirando em Eduardo Campos, que o João vem agora seguindo o legado do pai, sendo o prefeito mais bem avaliado do país lá em Recife, a gente quer construir que o PSB seja um partido do time do bom senso, do time que senta na mesa para resolver os problemas, um partido de fato com as causas municipalistas, um partido que tem na sua prioridade e na sua ideologia uma priorização das questões sociais, da gente investir em moradia, em habitação, em ter uma educação de qualidade de referência com escolas em tempo integral, que foi um grande projeto do Márcio Lacerda em Belo Horizonte e do Eduardo Campos em Pernambuco. Então acho que a gente está bem focado nisso, mas ao mesmo tempo tendo uma visão que tem que ter responsabilidade fiscal, que a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada. Então ter de fato um jeito do PSB de governar, que é o partido do futuro, viu? O PSB vai se tornar o partido do futuro e a gente vai consolidar o PSB como o maior partido da centro-esquerda do país, né? Desse centro democrático mesmo, de fato, mas um partido do diálogo e do consenso. Eu acho que ninguém que está muito nos extremos, seja na esquerda ou seja na direita, está com um perfil adequado para o PSB. A gente sabe muito bem onde a gente quer chegar, tem uma visão pragmática, mas também com um programa social. Então, hora nenhuma o PSB vai ser visto como um partido do centrão ali, que está disposto a fazer qualquer tipo de aliança. A gente sabe da nossa ideologia, respeita, mas vai sempre buscar um caminho do consenso e do diálogo. Na cerimônia que o senhor se tornou presidente do PSB e até em entrevistas posteriores, o senhor deu muito destaque para a questão da filiação de novos prefeitos ao partido. A gente pode dizer que nesse primeiro momento, o senhor como presidente da legenda, esse é o principal objetivo? Na realidade, a gente quer de fato fortalecer o partido nessa causa municipalista, trazer mais prefeitos, porque trazendo mais prefeitos a gente vai fazer mais deputados, né? E, de fato, o grande objetivo do partido hoje é ter uma bancada de federal forte. Hoje o PSB não tem nenhum deputado federal em Minas e a gente tem a missão de eleger
pelo menos 2, 3 deputados federais na próxima eleição e fortalecer a nossa base na Assembleia, né? Hoje a gente já tem 2 deputados estaduais, a gente quer ampliar isso. E para isso a gente precisa de uma base sólida. Vereadores, prefeitos, um partido forte, representativo, para a gente conseguir, de fato, ter esse protagonismo. O PSB, em âmbito nacional, tem nomes muito fortes ali, né? O senhor citou o João Campos, que provavelmente vai ser o futuro presidente do partido, mas a gente pode citar, por exemplo, a Tabata Amaral, em São Paulo, tem o vice-presidente, Geraldo Alckmin. Em Minas Gerais, o senhor vê alguém assumindo também essa postura de protagonismo na legenda? Tem um nome que te chama a atenção? Eu acredito que o deputado estadual Noraldino é um grande quadro do partido, né? Um deputado eleito com mais de 100 mil votos, tem essa causa animal aí muito nobre e à frente disso. O deputado Neylan também tem uma votação expressiva. E a gente está, de fato, buscando também trazer nomes para o partido que tenham condição de disputar cargos majoritários no próximo ano. Então, não é segredo para ninguém, porque a gente convidou em alto bom som o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, para se filiar no PSB. Convidamos também o deputado federal Diego Andrade. Então, o PSB está se movimentando e a gente quer trazer nomes de grande destaque da política mineira para ser protagonista aqui em Minas Gerais também. E já caminhou essa negociação com o Tadeuzinho, com o Diego Andrade? Não, a gente está em fase de conversas, né? E o partido está de portas abertas, mas a gente está trabalhando muito para viabilizar que esses nomes de fato possam vir na janela para o partido. Esse convite público ao Diego Andrade, inclusive, veio, né, somado a uma ideia dele poder concorrer ao governo do estado. O partido pensa em lançar alguém para a disputa majoritária em 26? O PSB tem total disposição de lançar um quadro que possa servir de alternativa para fugir dos extremos da polarização e ser um nome de fato de consenso do povo de Minas Gerais. Então a gente vê que o deputado federal Diego Andrade se enquadra bem nesse quadro, que o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, também seria um ótimo nome. E o mais importante é a gente ter esse time unido, disposto, todo mundo fortalecido com a mesma ideia, porque aí o PSB vai dar segurança partidária para esses grandes quadros para poder disputar uma eleição. Perfeito. O senhor recentemente disse que uma das suas missões seria corrigir alguns erros do passado no PSB. Quais seriam esses erros, assim? O senhor poderia citar algum? Na verdade, a questão dos erros do passado, e aí a gente não vai entrar no mérito se foi, de que forma foi e quem foi o culpado, mas de fato o PSB perdeu uma grande oportunidade de eleger o Márcio Lacerda em 2018 como governador do estado. A gente tinha acesso às pesquisas e sabia que a população queria uma terceira via, né? Naquela época de uma polarização também, que não é a que tem hoje de PT e PL, mas na época de PSDB e PT que estava bem desgastado, né? Então você tinha um Pimentel desgastado, o Anastasia, que é um grande quadro da política, mas o pessoal com aquela rejeição do PSDB, e o Márcio vinha super bem avaliado como prefeito de Belo Horizonte, poderia sim ser o nome para ganhar aquelas eleições. Tanto que não deu certo e o Zema acabou surgindo naquela eleição, né, como outsider terceira via e ganhou as eleições. Então eu vejo que o PSB precisa de fato de passar por um processo agora de grande estabilidade, tranquilidade, de segurança partidária. E eu tenho certeza que com a condução do João à frente da presidência nacional, assim como fez Eduardo muito bem, a gente vai ter essa tranquilidade e essa segurança, né, de ter um PSB aqui em Minas Gerais fortalecido. Quero, inclusive, ressaltar o grande trabalho que o presidente Carlos Siqueira vem fazendo no partido. Inclusive, trouxe grandes quadros para o partido, como Geraldo Alckmin, né, retomou um protagonismo muito grande. E a gente tem muita esperança também que o João possa dar essa tranquilidade. E o João falou isso na Assembleia, né? Ele falou, o PSB vai passar por o maior processo de estabilidade política e segurança partidária nos próximos anos em Minas Gerais. Isso traz um conforto muito grande, inclusive para esses grandes quadros poderem vir para o partido e se filiar. A questão de trazer ou o Tadeuzinho ou o Diego Andrade para disputar o governo de Minas, se eles não chegarem, o PSB trabalha com a hipótese de lançar algum quadro já interno, já afiliado ao partido, ou deve apoiar o nome de algum outro partido à disputa do governo do estado? Na verdade, a gente vai ter uma visão muito pragmática em relação a isso, né? O PSB não vai se aventurar em nenhuma candidatura ao governo do estado que de fato não tenha densidade eleitoral e viabilidade.
Então, se a gente vê algum quadro dentro do partido com essa possibilidade, nós estamos 100% prontos para apoiar. Mas se de fato não existir, a gente vai procurar fazer uma aliança, uma composição dentro do nosso campo político, que é o campo progressista, para a gente encontrar essa alternativa para o governo do Estado. Só essa questão, o governo do Estado hoje, o Zema, o PSB faz parte da base na Assembleia. O Matheus Simões, que é o vice-governador, já é um candidato natural à recondução, né, para poder manter o governo do Romeu Zema. O PSB ele tende mais a apoiar uma candidatura de Matheus Simões do que a uma candidatura mais progressista, mais à esquerda dentro do Estado? Eu acho que, na verdade, o PSB está buscando, quando ele convida o Tadeuzinho, né, quando ele convida o Diego, a encontrar uma alternativa equilibrada para comandar o governo nos próximos anos. A gente não tem fechado as portas para ninguém, a não ser para o PL, porque, de fato, nós não vamos estar junto com o PL, então a gente já tem uma posição muito bem definida. Se o Matheus estiver junto com o PL, provavelmente, né, nós vamos ter dificuldade. E a gente acredita que vai sim surgir um grande nome do campo progressista para disputar o governo de Minas. E o PSB quer estar junto e quer participar e, quem sabe, lançar esse nome aí para ser destaque nas próximas eleições. Perfeito. Agora, perguntar um pouco mais também em âmbito nacional. A gente vive um momento na política de muitas fusões entre partidos, federações. Como o senhor avalia esse momento para um partido como o PSB? Talvez seja necessário uma federação para daqui a alguns anos? Ou o PSB hoje ele tem essa força para caminhar sozinho, fazer quadros sozinho? Então, na verdade, eu acho que essa é uma discussão nacional, né? Existem várias federações para sair no país e o partido com certeza vai tomar a melhor decisão pela questão até do fortalecimento do partido como um todo, e alguns partidos menores precisam de fazer isso até por uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que, na verdade, essas federações podem ser uma grande oportunidade para fortalecer o partido e crescer. E aí, só deixar claro aqui, né, da última pergunta, ressaltar que eu respeito muito o quadro do professor Matheus e tenho uma admiração por ele, pela pessoa dele. Então, assim, a gente está construindo, de fato, o PSB para ser o partido do equilíbrio em Minas Gerais, do diálogo, do consenso, que seja o partido para apresentar as soluções para resolver o problema das pessoas, que é o que importa no final do dia. O senhor lembrou do Márcio Lacerda, né, que foi prefeito por 2 mandatos aqui em Belo Horizonte. Desde então, o PSB não figurou como um competidor nas disputas aqui da capital. Isso está dentro dos planos do partido também, voltar a disputar de forma competitiva aqui o governo da Prefeitura de BH? Com certeza, né? O PSB esteve à frente da Prefeitura de Belo Horizonte durante vários mandatos, não só com o Márcio, mas também com o Célio lá atrás. E a gente tem, sim, pretensão de estar de novo à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Não sei se vai ser na próxima, numa sucessão. Quero cumprimentar também aqui o prefeito Álvaro Damião, que vem fazendo um grande trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, a gente está conversando, estamos estruturando para a gente retomar esse protagonismo do PSB. Em algumas entrevistas, o senhor até elogiou Gabriel Azevedo como um dos quadros capazes aí de assumir a Prefeitura de Belo Horizonte. Também faz parte da estratégia do partido tentar angariar esses outros nomes de outras legendas para poder disputar? Eu acho que a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte está muito longe, né? Então, assim, o Gabriel é um grande quadro, né? Um jovem promissor. Inclusive, o PSB o apoiou na eleição aqui em Belo Horizonte, indicou seu vice Paulo Brant, que também é uma grande pessoa. Mas eu acho que está muito cedo para a gente discutir sobre isso. Eu acho que a gente tem que dar tempo do Álvaro trabalhar agora, dele mostrar, né, de fato, o trabalho dele à frente da Prefeitura de Belo Horizonte. E se for um grande trabalho, eu acho que todo mundo tem que apoiar a continuidade. Caso isso não aconteça, eu acho que o Gabriel é um grande quadro e eu não tenho dúvida que o Gabriel, seja daqui a 4, ou seja num futuro mais longo, ele vai estar assumindo a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, tem muita água para rolar debaixo da ponte, né? Com certeza. Mas, voltando um pouco, o senhor citou o Paulo Brant e recentemente o partido perdeu o Paulo Brant para o MDB. Sim. Como é que o senhor avaliou esse movimento? Na verdade, o Paulo desfiliou do partido logo depois das eleições, né? Eu acho que foi mais por uma proximidade muito grande dele com o Gabriel, né? Eles ficaram muito próximos durante a campanha e o Paulo preferiu estar 100% ali no projeto junto com o Gabriel no MDB. A gente respeita a decisão dele, vamos convidar para ele voltar. Prefeito, para a gente fugir um pouquinho desse tema eleitoral,
o senhor falou um pouco das questões do Estado, quando falou sobre o pedágio, né, as contas do Estado, o débito com a União. A gente está no momento de discussão do ingresso no Propag, se o Estado vai ou não entrar nesse programa de refinanciamento das dívidas. Queria a visão do senhor como um prefeito do que está sendo discutido hoje na Assembleia e se o senhor acredita que o ingresso de Minas Gerais no Propag, na forma como o ingresso no Propag vai impactar os municípios aqui do Estado. O impacto, com certeza, ele é enorme, mas hoje, como não foi construído outras soluções, como eu apresentei aqui duas, né, que é o aumento do CEFEM, que seria algo bem representativo para o estado de Minas Gerais. A gente não chama Minas Gerais, não é à toa, né? E a questão das oportunidades que se foram para o caminho, que a gente poderia talvez ter amenizado essa dívida, não tem outra solução a não ser o Propag para a gente começar a bater esse débito. Então, eu acredito, tenho certeza que o presidente Tadeuzinho vai conduzir isso da melhor forma, defendendo os interesses dos municípios e dos mineiros e mineiras. Assim, eu tenho muita confiança na condução do Tadeuzinho, acho ele um grande quadro, um político nato, articulador, habilidoso, jovem, e que vai fazer a diferença, e já está fazendo, mas nessa articulação do Propag, né, acho que ele tem um mérito muito grande e é uma solução para Minas Gerais. Dentro dessa discussão do Propag, o governo retomou ali a possibilidade de privatização tanto da CEMIG quanto da Copasa. E um dos argumentos da oposição para poder tentar barrar essas privatizações é de que os municípios e municípios com menos habitantes seriam desassistidos numa eventual privatização. Queria saber qual que é a avaliação do senhor em relação a essa questão, se o senhor tem algum posicionamento em relação à privatização. Me traz preocupação a privatização da CEMIG e da Copasa, principalmente por conta dos pequenos municípios. A Copasa, a gente sabe que há muitos anos ela não vem prestando um bom serviço no Estado, né? Em Conceição mesmo é um problema caótico a Copasa. E a gente está brigando e a gente tem encontrado boas soluções, inclusive com o apoio do governo do Estado, para resolver o problema da Copasa. Mas eu acredito que a privatização talvez não seja a melhor solução para essas empresas. Então, acredito que tem que avaliar mais, de uma forma mais profunda. Eu, de fato, não tenho conhecimento dos números da Copasa, dos números da CEMIG, para dar uma opinião aqui se é melhor ou pior para o governo hoje. Mas me preocupa qual que vai ser a solução para esses municípios pequenos. Que empresa privada, de fato, que vai ter interesse de ofertar um serviço de qualidade, saneamento, em um município que a conta não fecha. Então, eu acho que se isso estiver dentro da discussão e encontrar uma solução para isso, pode ser uma grande alternativa. Mas é o que eu te falei, precisa de estudo mais aprofundado para uma decisão dessa. A Associação Mineira de Municípios, que o senhor já comentou aqui também, que faz parte, ela tem um canal de diálogo muito aberto com vários dos deputados da Assembleia, incluindo deputados da base governista. Existe já algum tipo de articulação entre os prefeitos para poder falar diretamente a esses deputados, para poder tentar guiar de alguma forma o voto nessa questão? Eu acredito que a AMM vai ser uma instituição muito presente e muito participativa em todas essas grandes discussões do Estado. A AMM vai ser protagonista, inclusive, nessas discussões. Então, eu tenho certeza que a gente vai estar unido lá junto com os prefeitos e prefeitas para debater e encontrar a melhor solução. Prefeito, recentemente teve a Marcha dos Prefeitos em Brasília, organizada pela CNM. Um grande tema dessa marcha é a PEC 66, né? A PEC do equilíbrio ali. Qual que é a sua avaliação? Se é o momento de avançar nessa pauta? Não se fala, né? O grande problema dos municípios é o caixa, né? Como é que o senhor avalia esse projeto? Então, eu acredito que ele é fundamental, né? E outra coisa, assim, a gente bate o tempo inteiro que o problema do município é o caixa e a gente fica cada vez mais dependente da União, de emendas parlamentares para conseguir resolver os problemas. Então, assim, eu enxergo que você volta na revisão do Pacto Federativo, né? Enquanto a gente, de fato, não ter uma revisão do Pacto Federativo, o problema não vai ser solucionado. Perfeito. Prefeito, a gente vai chegando aqui no limite do programa de tempo, mas a gente sempre deixa um espaço aberto aqui para o nosso entrevistado fazer suas considerações finais, acrescentar algum ponto que a gente não trabalhou durante a entrevista. Então fica o espaço aberto aí para você falar com o cidadão de Conceição e também o cidadão mineiro. Eu quero agradecer, né, ao Jornal Estado de Minas pela oportunidade, parabenizar pelo grande trabalho que faz no jornalismo mineiro há muitas décadas, né, como nosso jornal aqui de grande referência do Estado.
E dizer aos concessionenses, aos mineiros e mineiras, que a gente está muito entusiasmado para fazer um grande trabalho à frente da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, à frente do PSB aqui em Minas Gerais, de encontrar um caminho de consenso, de diálogo, de construção, com a capacidade de sentar numa mesa onde as pessoas divergem, onde as pessoas apontam o dedo um para o outro, onde as famílias hoje estão divididas, de apresentar um caminho equilibrado, focado nos problemas reais da população e para a gente transformar o Estado de Minas Gerais nos próximos anos. Prefeito, muito obrigado pela disponibilidade em nos conceder a entrevista. Bruno, queria agradecer também a participação. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado, prefeito. Foi um prazer. Bom, o Estado de Minas Entrevista fica por aqui nessa edição. Você continua acompanhando a nossa cobertura completa aqui no canal do YouTube do Portal UAI, também nos principais agregadores de podcast. Vê a cobertura completa aqui do nosso jornal também em áudio e, é claro, no am.com.br, sempre atualizado com notícias de cidades, de cultura e, claro, de política também. Um abraço e até a próxima.